Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Feliz Dia de Ação de Graças para todos os meus amigos americanos. Espero que você tenha ou tenha tido um dia fantástico e se sinta incrivelmente satisfeito e cheio. E tive um ótimo momento com a família. No momento em que você ouvir isso, de fato estarei participando uma festa de ação de graças de amigos, pela qual estou muito ansioso, então, a isso. Um enorme agradecimento aos meus incríveis patronos, como sempre. Se você gostaria de receber algumas ou todas as coisas que você vê na tela, sinta-se à vontade para conferir meu Patreon para receber algumas recompensas incríveis e, claro, para me ajudar. Mas por agora, é hora de ficar confortável e deixar a escuridão tomar controle. Meu apartamento é assombrado. Aos 20 anos, moro em um pequeno complexo de apartamentos. Moro aqui com meu marido e minha filha de 2 anos. Moramos aqui há cerca de 1 ano e meio, e as coisas estranhas começaram há cerca de 8 meses. No meu apartamento há 2 quartos, e no quarto da minha filha há um armário de utilidades e um armário comum com porta de correr no meu quarto. Uma parede inteira é basicamente um armário com 3 portas de correr. Você deve estar se perguntando por que estou explicando sobre armários? Bem, é porque foi aí que toda a estranheza começou. Uma grande mania minha, por causa do transtorno obsessivo-compulsivo, é fechar portas. Eu não suporto portas abertas sem motivo. Então, quase todas as portas da minha casa permanecem fechadas o tempo todo. Ou era o que eu pensava. Um dia, enquanto eu estava visitando meu primo, que mora em um prédio de apartamentos ao lado do meu, para um evento que durou o dia todo, minha filha estava fora com a família para o fim de semana e meu marido estava no trabalho. Algumas coisas estranhas aconteceram. Meu marido chegou em casa primeiro e só entrou por cerca de 5 minutos para pegar algo na cozinha e levar para a casa do meu primo. Ele conferiu se eu havia trancado todas as portas ao chegar em casa. Depois de ficar sentado e conversando com meu primo por mais algumas horas, voltamos para casa. Ao passar pela minha porta da frente, senti que algo estava errado. Estava completamente escuro, mas atribuí isso ao meu marido ter desligado a luz do fogão, o que por si só já é estranho. Tropeçando para encontrar o interruptor de luz, encontramos um dos brinquedos da minha filha colocado na frente do interruptor, onde no escuro você poderia facilmente tropeçar. Isso também era um sinal de que algo estava errado. Eu sabia com certeza que não estava lá quando eu saí mais cedo. Eu ignorei e continuei me acomodando para a noite. Mais tarde, enquanto caminhava pelo corredor, parei abruptamente. 1/3 do caminho pelo corredor, quando vi a porta do quarto da minha filha entreaberta. Meu marido estivera lá, eu poderia jurar que ele estava na sala de estar o tempo todo, mas então eu ouvi a porta do armário. A porta do armário dela, no escuro total do quarto dela, se abriu com estrondo. Fiquei paralisado por um momento. Antes de espiar lentamente ao redor do canto da moldura da porta dela, nada. A porta estava fechada, mas algo mais chamou minha atenção. No canto do meu olho, eu vejo uma pequena luz, uma lanterna que anteriormente estava na gaveta debaixo da cozinha. Ela estava no centro da cama da minha filha, com a luz iluminando o canto atrás da cama dela. Eu me aproximei devagar e no momento em que minha mão tocou a luz, um brinquedo operado por botão começou a piscar atrás de mim. Você ouviu certo. Este brinquedo que você tem que pressionar botões manualmente para ligar, a luz piscava enquanto eu estava preso no quarto da minha filha. Senti que meu coração estava prestes a saltar pela garganta. Eu não conseguia respirar até que, como um herói de um filme, meu marido entrou perguntando o que eu estava fazendo. E eu saí do quarto rapidamente. Algumas noites depois, minha filha ainda está fora com a família e eu e meu marido estamos na cama. É meio da noite e eu estou tendo o sonho mais estranho.
Sonhei que estou deitado acordado na cama. E havia uma forma escura no canto mais escuro do meu quarto. E isso me assusta acordado. Ou então eu acho que acordo em outro sonho, com essa figura alta e escura inclinada sobre minha cama, me encarando. Desta vez eu sou acordado abruptamente e estou tentando recuperar o fôlego enquanto me sento neste escuro silencioso. Meu marido está dormindo e eu estou essencialmente sozinho. É quando eu ouço: a porta do meu armário está tremendo para frente e para trás, no trilho. Não como se estivesse sendo soprada pelo vento, mas como se alguém estivesse empurrando, tentando sair. Neste ponto, estou em lágrimas e acordando meu marido, e no momento em que os olhos dele se abrem, isso para. Fico frustrado e choro ainda mais, porque agora sinto que estou enlouquecendo, mas essa entidade obviamente ainda não terminou. Noite após noite, ouvindo brinquedos ligando sozinhos e armários abrindo e fechando. Isso finalmente acontece? Agora eu tenho esse problema nos meus olhos chamado neurite óptica, que me faz perder a visão ocasionalmente quando eu me estresso demais. A razão pela qual eu te conto isso é porque a noite em que meu marido finalmente conseguiu ver do que eu estava falando foi a noite em que perdi minha visão por alguns dias. Estávamos na cama em algum momento da noite e está quieto. Sou muito bom em detectar sons, já que basicamente fico cego a cada poucos meses. Quando ouvi um clique familiar, sentei-me imediatamente na cama. A luz do nosso corredor é uma luz de torção. Para ligá-la, você gira um pequeno botão na parte inferior que faz um clique quando girado. Ao mesmo tempo, meu marido pula da cama porque ele vê a luz do corredor piscar através da fresta da porta. Estou em pânico, mas sei que finalmente ele vai entender pelo que eu tenho passado. Ele abre a porta, e pelo que ele me contou, todas as portas da casa estavam escancaradas. Depois de uma longa noite fechando portas e pedindo desculpas cheias de lágrimas, finalmente desmaiamos de exaustão. Minha filha chega em casa e está agindo estranho, conversando com as paredes, sentada no armário e apontando para os cantos. Isso me assusta, mas meu marido diz que é normal para uma criança. E antes de dormir, minha filha e eu estamos na sala de estar e ela está usando o penico quando aponta para a cozinha e diz: empurre para fora. E em questão de segundos, um copo é arremessado do balcão contra a parede e cai em pé no chão. Estou traumatizado morando no meu apartamento. Mas uma coisa aconteceu ontem, quando eu e um amigo estávamos sentados na sala de estar com minha filha, e ela se levanta e corre para a porta aberta. Eu presumo que meu marido esteja em casa porque antes que ela chegue lá, a maçaneta começa a girar como se ele estivesse tentando destrancá-la. E no momento em que ela destranca, a porta começa a abrir, mas bate antes que ela possa puxá-la para abrir. Estou confuso neste ponto e meu amigo também, então eu verifico a porta e ninguém está nem perto dela. Eu moro no topo de algumas escadas, então eu ouviria alguém descendo as escadas se fosse uma brincadeira. Minha filha está visitando para passar as férias conosco e estou sozinho. Enquanto estou fazendo uma chamada de vídeo com minha mãe, ela para no meio da frase e diz oi para meu marido. Estou confuso e acho que ela pode ver a confusão no meu rosto, porque ela começa a parecer confusa também. Lembro minha mãe de que estou sozinho e ela fica pálida, explicando que acabara de ver a forma de uma pessoa parada no corredor atrás do sofá onde eu estava sentado. Momentos depois de andar pela casa com uma velha faca de bolso na mão, não encontro nada, mas agora minha mãe e eu perguntamos ao mesmo tempo: é essa água correndo? Eu olho em volta tentando encontrar a fonte do som, verificando cada banheiro, nem uma gota. Então o som parece estar vindo da cozinha. Nada novamente. Frustrado, eu volto para o banheiro e minha pele começa a se arrepiar. A torneira está totalmente aberta. Como? Confuso novamente, volto para a sala. Ainda há o telefone com minha mãe e a parede atrás de mim que liga a sala e o quarto da minha filha. Há um estrondo alto, como se alguém tivesse batido muito forte na parede do apartamento.
Passei 1 hora esperando do lado de fora do meu apartamento, no telefone com minha mãe, esperando meu marido chegar em casa e inspecionar mais antes de eu entrar. Houve um tempo em que meus pais eram donos da casa onde meu irmão e minha cunhada moram agora, como uma casa de praia. Quando eu ficava lá sozinho, as coisas mais estranhas aconteciam, como ruídos estranhos vindos da cozinha no meio da noite. Se eu estivesse lá com certos amigos, a história seria outra. Há 2 incidentes que se destacam na memória recente. O primeiro ocorreu quando dormíamos no futon na sala, o que fazíamos porque as únicas camas permitidas eram extremamente desconfortáveis. Então, as usávamos apenas para guardar roupas e produtos de higiene pessoal. Eu tenho uma visão péssima, então, enquanto assistia televisão naquela noite, estava usando meus óculos. Então, quando decidi ir dormir, tirei-os e coloquei-os no braço do futon dobrado para que estivessem à mão pela manhã. Bem, isso acabou não sendo o caso. Tentei pegá-los, mas haviam sumido. Para evitar conclusões precipitadas, procurei em todos os lugares lógicos, entre o braço do futon e o colchão, debaixo do futon e da estante, no banheiro, etc. Mas eu não consegui encontrá-los. Irritado, mas querendo prosseguir com o dia, coloquei minhas lentes de contato e Tracy entra no quarto onde todos nós tínhamos nossas coisas e volta dizendo: "Você precisa ver isso." Depois que a segui até lá, ela levanta uma de suas camisas. E para minha surpresa, lá estão meus óculos embaixo dela. Abertos e de cabeça para baixo, como se alguém os tivesse usado. Lembre-se, Tracy também usa óculos. Mas a prescrição dela é muito diferente da minha. Isso significa que ela teria notado imediatamente se tivesse pegado os meus por engano e mesmo assim, porque ela teria colocado eles debaixo da camisa dela. Nenhum de nós nunca teve histórico de sonambulismo, então duvido que tenha sido algo assim. A menos que ela mesma confessasse, me recuso a entreter a noção de que isso poderia ter sido uma brincadeira. O segundo incidente é ainda mais inexplicável. Desta vez, eu estava ficando com Trace e um cara com quem eu estava saindo na época que chamávamos de Big John, já que ele literalmente tinha cerca de 7 pés de altura. Tracy dormia em uma das 2 pequenas camas duras como pedra no quarto extra, e John e eu dormíamos no futon. Na manhã seguinte, John e eu estávamos ambos acordados, mas ainda não nos movíamos ou falávamos. Senti que ele virou para olhar a estante que estava a cerca de 1 metro do futon, mas ele não se moveu de uma maneira que lhe permitiria tocar em algo nela. Depois que ele desviou o olhar, uma foto do meu irmão e do meu pai caiu da prateleira, onde estava a alguns centímetros da borda, e caiu no chão, se quebrando. Depois que meus pais venderam a casa para o meu irmão, seu enteado reclamava de coisas como as gavetas da cômoda abrindo e fechando sozinhas à noite. Minha cunhada não é o tipo de pessoa que permitiria que algo assim assustasse seus filhos. Então ela disse firmemente à entidade que ela era perfeitamente bem-vinda para ficar. Mas mexer com as crianças não seria tolerado. Depois disso, as coisas se acalmaram até que eles ampliaram a casa. Então minha cunhada teve que reiterar seus termos originais. Quando eu era adolescente, minha família se mudou para uma nova casa em Ohio. Assim que nos mudamos, minha mãe começou a dizer que sentia que a casa era assombrada e que podia sentir uma presença lá. Ela disse que ouviu alguém chamar seu nome e que sentiu alguém colocar a mão em seu ombro. Houve uma vez, ela acordou com alguém segurando seus pés e ela não conseguia se livrar do que quer que fosse e começou a gritar. Ela também ouviu vozes abafadas. Nós não acreditamos nela de jeito nenhum, até que tanto minha irmã quanto eu começamos a experimentar coisas estranhas. Minha primeira experiência foi quando eu estava lendo um livro no meu quarto às 3 da manhã. Eu sou uma coruja noturna, algo não tão incomum. Todos deveriam estar dormindo, mas de repente eu ouvi passos muito suaves bem fora da porta do meu quarto.
eram muito pesados para serem da minha mãe ou irmã, então eu presumi que meu pai estava andando por aí verificando como estávamos. Eu corri para a porta e quando a abri, fiquei chocado ao descobrir que o corredor estava escuro e não havia ninguém lá. Nosso sótão tinha vários pés de isolamento fofo cobrindo toda a área. Não havia nada armazenado lá e às vezes você podia ouvir passos vindo do sótão correndo até o lado da casa com a entrada de carros. Quando alguém estava chegando à casa como se quisesse ver quem havia chegado, era quase legal durante o dia, mas aterrorizante à noite. Sempre havia algo clicando alto debaixo da minha cama, bem como no armário à noite. Eu sempre tentava me convencer de que eram os dutos de ar. No entanto, todos os dutos de ar estavam do outro lado do quarto e nunca faziam barulhos de clique. Às vezes eu via o contorno de uma pessoa parada ao lado da minha cama se minha cabeça estivesse coberta com um lençol. E quando eu tirava, não havia ninguém lá. Eu ouvia suspiros, como se alguém estivesse bem atrás de mim. E certa vez ouvi um sussurro: "Vem brincar." Eu orei muito, e isso geralmente ajudava. Também pedi que se acalmassem, e isso também ajudou. Uma vez, meu namorado e eu estávamos fazendo lição de casa no porão e ouvimos a porta da garagem abrir e as vozes dos meus pais na cozinha. Corremos para dizer olá e descobrimos uma casa vazia. Foi outra vez quando meu namorado passou a noite. Ele dormiu na sala de estar e pela manhã ele perguntou se estávamos pregando uma peça nele à noite, pois ele continuava ouvindo uma bola quicar no corredor que levava aos quartos no segundo andar e na cozinha. Mas sempre que se levantava para ver o que estava acontecendo, não havia ninguém lá. Não acho que tínhamos uma bola e certamente não brincávamos com uma dentro de casa. Uma vez, minha mãe ouviu um bebê chorar fora de nossa casa à noite. Nós morávamos em um subúrbio seguro e perfeitamente normal, e não havia motivo para um bebê estar no nosso quintal. Um dia, a tampa de uma panela voou e ficou meio embutida no teto da cozinha. Não era uma panela de pressão, apenas uma tampa regular e uma panela. Outra vez, saímos para uma viagem em família. E meu namorado foi solicitado para receber nossas correspondências. Ele disse que estava na casa e decidiu arrumar minha cama, já que saímos em uma hora imprópria, como às 5 da manhã, e eu nunca tive a chance de fazer isso. Ele disse que a princípio pegou um suco e sentiu como se alguém estivesse respirando em seu pescoço. Ele continuava se virando para encontrar ninguém lá. Então ele subiu as escadas e enquanto estava arrumando minha cama, ele sentiu algo agarrar sua perna de debaixo da cama. Ele se assustou, saiu correndo e se recusou a entrar na casa novamente, e apenas escondeu os papéis atrás de um vaso de flores do lado de fora até que voltássemos. Minha irmã, uma noite, acordou com uma figura encapuzada de preto parada silenciosamente em seu quarto. Ela disse que também havia uma esfera brilhante perto de sua janela, já que sua janela dava para o quintal e as árvores. E estando no segundo andar, não havia nenhuma fonte possível de luzes de carros. Ela cobriu a cabeça com o cobertor. E quando ela olhou para fora, a figura e a esfera ainda estavam lá. Ela voltou para debaixo do cobertor e, após um tempo, eles finalmente partiram. Nosso gato também sumiu misteriosamente um dia. Não há certeza sobre a relação. Meu pai era uma pessoa que nunca experimentou nada. Sem vozes, sem passos, sem TVs e rádios ligando por conta própria. A dificuldade de audição dele pode ter sido um fator. Mas uma coisa que ele não consegue explicar é acordar às 4 da manhã, ao lado de uma vela acesa que ele jura que se apagou à meia-noite. A vela estava bem na frente do rosto dele e ele é extremamente sensível à luz, a ponto de cobrir qualquer luz eletrônica com guardanapos, pois elas perturbam seu sono. Eventualmente ficou tão ruim que eu me recusei a dormir no meu próprio quarto, pois podia sentir alguém se movendo no quarto à noite e eu dormi no quarto da minha irmã.
Meu pai decidiu chamar um médium e o cara disse que havia 5 espíritos na casa, né? Um menino, uma senhora idosa, um casal e um homem muito irritado. Ele nos deu uma vela gigante com uma cruz e disse para queimá-la no quarto da criança mais nova, que agora também era o meu quarto onde eu dormia em uma poltrona. A vela estava em um grande pote de vidro e era pesada. Ela tremeu a noite toda, fazendo o vidro clicar contra o balcão onde estava. Também deveríamos dizer aos espíritos que esta era a nossa casa agora e que eles precisavam ir para a luz. As coisas melhoraram após a visita e pouco tempo depois eu me mudei para frequentar a faculdade onde dormia com as luzes acesas. Embora eu nunca tenha vivenciado atividades paranormais no meu apartamento, depois da faculdade nunca fiquei na casa por mais de alguns dias, sempre dormindo com as luzes acesas, pois a sensação assustadora permanecia, apesar de nada notável acontecer mais. Eventualmente, meus pais venderam a casa. Eu moro em uma casa no meio do nada, bem no fundo da floresta. Então, sempre teve esse potencial para ser assustador, especialmente à noite, quando todos os veados, coiotes e outros animais estão fazendo barulhos na floresta. A casa foi construída cerca de 13 anos atrás pela minha família, então somos os únicos que moraram nela. Não sei nada sobre a propriedade, além de que fica no campo, perto de alguns campos de milho e algumas outras casas. Desde que eu era criança, sempre houve um cômodo na casa que me dava uma sensação estranha quando eu estava lá sozinho. E esse é o quarto da minha mãe e do meu padrasto. Sempre que eu estava lá sozinho, eu me sentia estranho, como se estivesse em alerta. No entanto, isso pode ser apenas porque minha mãe nunca gostou que eu ficasse em seu quarto. É apenas uma sensação de quase ser observado, ou que eu precisava sair de lá rapidamente. Como eu disse, pode ser por causa da regra da minha mãe, então estou automaticamente assumindo que isso significa que minha casa é assombrada. Na terça-feira eu estava sozinho em casa, sem animais de estimação, nada, e estava me preparando para sair. Minha mãe tem esse produto de cabelo no banheiro dela, que é anexado ao quarto dela, que eu adoro. Então eu caminho pelo corredor para obter um pouco. Enquanto eu estava arrumando meu cabelo, ouço um barulho como um som de estalo. Tenho 100% de certeza do que ouvi, pois parecia que alguém pegou a mão aberta e nua e bateu na parede 3 vezes. O som parecia ter vindo de perto de onde fica a porta do quarto dela ou do corredor que se abre para um grande hall de entrada, porque os estalos não pareciam abafados. Então, não parecia que estava vindo de outro quarto, do sótão ou qualquer outra parte da casa. Eu congelei imediatamente, porque pensei que tinha sido pego pela minha mãe ou padrasto por roubar algum produto, e eles estavam brincando comigo. Alguém estava batendo na porta da casa. Quase imediatamente saí do banheiro e espreitei pela porta dela até a entrada, para olhar a porta que tem um grande painel de vidro. Não vi ninguém parado lá. Corri rapidamente para baixo para ver se alguém estava saindo da nossa garagem, como UBS ou FedEx, ou talvez até testemunhas de Jeová, mas não havia ninguém saindo. Temos uma garagem longa, então ninguém consegue sair rapidamente. Agora, neste ponto, obviamente começo a entrar em pânico e todos os filmes de terror que vi e histórias que li vieram à mente. Peguei minhas coisas para terminar de me arrumar na casa do meu amigo e saí. Passei pelo menos 15 minutos juntando minhas coisas e nesse tempo nada mais aconteceu. Mas como eu disse, assim que peguei minhas coisas, corri para o meu carro e saí. Em uma nota mais leve, fui pego pela nossa câmera de segurança correndo para o meu carro, com meu pijama e shorts, com Uggs nos pés e chorando. Depois do ocorrido, foi meio engraçado, mas eu estava com certeza apavorado. Há muito tempo, minha mãe e meu padrasto não se dão bem. Por anos, houve uma tensão quase constante de discussões, e esse é o quarto onde ambos tinham que dormir juntos.
No entanto, eles recentemente decidiram se separar. Então, as discussões praticamente cessaram. Minha pergunta é: poderiam os anos de ódio, tensão, tristeza e raiva acumulados criar ou convidar algo para a casa? Se esse fosse o caso, por que estava se mostrando agora, quando as coisas finalmente estão se resolvendo, com ambos procurando novos lugares para morar? Claro que peguei meu padrasto chorando, sugerindo que uma pessoa poderia até ter invadido, enquanto eu tentava racionalizar. Ele achou que poderia ser um rato no sótão. Moramos ao lado de um campo, lembra? Um painel lateral solto na casa devido aos ventos extremos recentes ou gelo da máquina de gelo na cozinha. Agora tenha em mente que eu já ouvi todos esses barulhos antes. Eu sei como eles soam e não acho que seja o caso. Ele verificou as câmeras e eu fui a única pessoa a entrar e sair. Claro, todos acham que estou exagerando, mas tenho certeza do que ouvi e do fato de que isso me deu calafrios. Eu moro em uma região bastante rural da Alemanha. Muitos castelos, campos, vinícolas e pedaços da história espalhados ao meu redor. Pessoalmente, eu moro em uma casa que foi construída por volta dos anos 50 ou 60. É bastante antiga e já está apresentando rachaduras nas paredes, com mofo aparecendo em vários pontos com alta umidade. O que obviamente estamos tentando eliminar, mas é mais fácil falar do que fazer, pois reaparece o tempo todo, especialmente durante o inverno. Não sei muito sobre a história da minha casa, pois é apenas uma casa antiga como muitas outras nesta aldeia. A única característica notável sobre minha casa é o fato de que o ex-prefeito desta aldeia morava aqui. Agora, eu não vou começar a recontar histórias da minha infância, pois eu era uma criança geralmente ansiosa, que se assustava com as coisas mais simples, sendo introvertido e interessado em arte. Eu também teria uma imaginação enorme, então eu posso ter inventado algumas coisas. De qualquer forma, começou com coisas simples que muitas outras pessoas experimentaram, como ver pessoas sombra, silhuetas escuras e fracas bem no canto do meu campo de visão. Eles podem estar se movendo, ou simplesmente parados ali. Nada para se assustar quando você se acostuma, embora eu tenha me sentido desconfortável sozinho em casa. Houve outras vezes em que eu ouvia vozes baixas. Normalmente, eles estariam chamando meu nome, o que fica estranho quando começo a perguntar à minha família se eles estavam me chamando para descobrir que não estavam. Um dos casos mais assustadores foi quando ouvi "vai embora tarde da noite". Mas talvez eu só estivesse cansado. Mas vozes são vozes e sombras são sombras. Hora de chegar às coisas mais interessantes. Certas luzes podem às vezes se acender sem ninguém estar lá e se apagar depois de um tempo. Outras começam a piscar e param em algum momento. Isso tem ocorrido com frequência ultimamente. Certos objetos também podem cair ou ser colocados fora do lugar. Outro incidente envolvendo uma luz realmente me assustou muito, pois ocorreu tarde da noite enquanto eu estava acordado. Era o espelho na frente da minha cama. Talvez fosse o espelho na frente da minha cama, talvez os parafusos antigos. Mas enquanto eu olhava para o meu próprio reflexo, ouvi um estrondo alto quando a lâmpada do teto caiu no chão, quase me dando um ataque cardíaco. Mas a cereja do bolo é o que aconteceu aqui. Nós tínhamos esse projeto na nossa escola, onde os alunos de física podiam construir um rádio. Meu irmão mais velho, sendo bom em física, decidiu construir um rádio também e funcionou. No entanto, acabou no fundo do nosso guarda-roupa, pois naquela época compartilhávamos um quarto, e ficou lá por bastante tempo, ficou bastante empoeirado. Então imagine um dia bom e ensolarado, minha família em casa e eu passando meu tempo no meu quarto jogando jogos na minha cama, olho no espelho já mencionado, e o rádio começa a gritar com som. Entro em pânico e corro para a sala perguntando ao resto da minha família se eles ouviram. E inferno, suas faces confusas e perplexas ouviram.
Eles me perguntaram se eu tinha feito aquele barulho, o que obviamente não fiz. Então levei o pequeno rádio para a sala de estar. Meu irmão me disse para abrir, pois é alimentado por baterias. Porém, não havia baterias. Na verdade, não estava intacto. Minha mãe, sendo uma mulher supersticiosa, me diz para guardá-lo no sótão, o que eu fiz. Minha irmã mais nova está atualmente tendo aulas com os mesmos professores que eu tinha. E sendo um bom irmão, eu guardei todas as provas e testes que fiz para que ela pudesse usá-los para se preparar para suas futuras avaliações. E onde eu os guardei? No sótão. O rádio começou a chiar novamente enquanto minha irmã procurava os papéis. O mesmo maldito rádio. Além disso, talvez valha a pena mencionar que eu adquiri gatos há 2 anos e eles às vezes param no meio do caminho e encaram o nada, como paredes ou corredores. Um deles até começa a rosnar, o que também é perturbador. Eu cresci em uma área muito rural nas Apalaches, não havia cidade por meia hora ou mais de carro em qualquer direção. Sem semáforos, apenas estradas secundárias e casas aterrorizantes e muita floresta. Eu cresci sem eletricidade limitada, água e todo esse jazz, assim como a maioria das pessoas ao meu redor. Tínhamos um grupo de aposentados bem de vida se mudando bem perto da minha casa do outro lado da montanha. Eles construíram uma casa chique do outro lado da montanha e tinham uma boa e longa entrada sinuosa de 1 milha de comprimento a partir da estrada principal da montanha. Eu conhecia os vizinhos simplesmente como Steve e Joanne. Steve e Joanne acabaram ganhando a custódia de 3 de seus netos quando eu tinha cerca de 3 anos de idade, e eles eram muito jovens e tinham atrasos no desenvolvimento. Um era surdo, um era tetraplégico, e o mais novo, Jonathan. Não sei ao certo o que ele tinha, mas era lento. Usava um capacete e coisas do tipo, mas eu era muito pequeno para entender. Como morávamos em um território antigo e não estabelecido, onde há muitos poços expostos de antigas fundações e cabanas, meu pai sempre foi muito cauteloso sobre onde eu brincava, por causa do perigo que eles representavam. E apesar das precauções de Steve e Joanne, e ninguém aparentemente sabe como, Jonathan saiu de casa um dia, vagou para a floresta e caiu em um desses poços. Aconteceu de ser um que tinha água dentro e ele se afogou. Eu tinha cerca de 5 anos, e me lembro de ouvir quando os policiais encontraram o corpo dele que ele havia se afogado, e como isso era inconcebível para mim como uma criança. Eu também fui ao funeral, e depois disso a família construiu um grande deck com portões ao redor da casa que era hermético para proteger as crianças, só por precaução. Foi um projeto enorme e um portão trancado absolutamente gigantesco. Minha mãe saía com a família com bastante frequência. Fui arrastado para lá até ter cerca de 8 anos. Ela trabalhava para eles, limpando a casa e ordenhando as cabras. E eu apenas vagava pelo convés assustador na lateral da montanha e me sentia muito inquieto. Quando criança, eu tinha esses sentimentos com frequência. Para ser honesto, eu havia esquecido do garotinho que morreu. Mas de qualquer forma, eu apenas me lembro de estar na casa e odiar estar lá. Um dia, Steve e Joanne se levantaram, deixaram tudo para trás e se mudaram para o Alasca. Essa era a fofoca de qualquer maneira, mas a casa ficou vazia. Eu costumava ver a casa através das florestas quando explorava, e lembro disso porque meus cachorros nunca se aproximavam dela. Ocasionalmente, eu via arranhões e estrondos altos. Pense em um som que uma folha de estanho faria se você pisasse nela, e parecia que a casa vazia estava olhando de volta para mim. Eu atribuí o som a ursos ou veados ou outros animais barulhentos e evitei isso. Um dia eu tinha cerca de 10 anos e vi um caminhão velho entrar na garagem. Eu alertei meu pai, que pegou sua arma e pulou em seu caminhão.
Ele é um homem da montanha bastante agressivo e paranoico, e ele seguiu o caminhão. Quando ele voltou, eu perguntei quem era, e ele se recusou a falar comigo. Mas eu, esperto, fingi brincar fora de casa, mas na verdade estava do lado de fora da janela ouvindo enquanto ele contava para minha mãe o ocorrido. Os homens no outro caminhão eram 2 dos filhos do Steve. Eles disseram ao meu pai que estavam lá para ver pela última vez a casa que ajudaram a construir. A casa estava sendo vendida e perguntaram ao meu pai se ele já havia sentido algo estranho vindo dela. Meu pai disse que não, e ao explicar para minha mãe, ele disse que enquanto eles estavam lá, fora, ajudando a construir aquele deck, eles ouviram o som de crianças correndo pelas tábuas, e em um momento ele viu uma sombra cair sobre suas costas, e a sombra era de uma criança usando um capacete. Isso me petrificou completamente e eu nunca contei a ninguém o que ouvi, avançando alguns anos. Quando eu tinha 12 anos, me interessei muito por equitação. Porém, depois de meses de quase acidentes causados por motoristas imprudentes na estrada, meu pai se cansou e me proibiu de cavalgar, permitindo só trilhas na montanha. Na opinião dele, era mais seguro. Eu teria concordado nesse ponto se ele tivesse me deixado levar uma faca ou arma. A trilha mais conveniente era a estrada de terra de 1 milha até a casa abandonada. Justo. Eu não precisava percorrer todo o caminho e ver a casa. Eu poderia apenas ir e voltar ao longo da estrada de equitação e voltar antes de chegar ao final do caminho. Um dia, enquanto fazia isso, fui ficando cada vez mais corajoso. Eventualmente, decidi que montaria meu cavalo até a última curva, que estava alinhada com a casa e onde todos estacionam seus carros. Acho que eu estava curioso e só queria ver este lugar de perto agora, já que tinha se deteriorado e o grande deck estava parecendo bastante mofado. O final da entrada estava todo coberto de vegetação, o que deixou meu cavalo realmente animado. Caminhamos e trotamos por 1 ou 2 horas. O nome dele era Tennessee. Ele estava todo suado e molhado e caminhamos até o final da entrada da garagem e imediatamente fomos para a grama alta, abaixando a cabeça até o nível do joelho para alcançá-la, mordiscando. Eu sabia que ia me meter em problemas por deixá-lo comer grama, mas eu tinha que mencionar antes de qualquer coisa que este cavalo não era assustado. Ele estava na meia-idade e tinha sido treinado para truques de rodeio e não tinha medo de coisas que assustam cavalos medrosos, como barulhos altos ou carros. Ele era inteligente e definitivamente o animal mais bem treinado que eu já tive. Ele até conseguia se erguer em um círculo sobre as patas traseiras. É um daqueles truques de rodeio. De qualquer forma, ficamos lá por bons 5 minutos. O ar estava parado, o dia estava quente e o sol brilhava. Eu estava olhando para frente. A casa estava à minha direita e o cavalo e eu estávamos perpendiculares a ela, descendo a montanha e desligando. Admito que me senti observado, como sempre me sentia quando estava perto da casa. Mas, como me sentia assim na maior parte do tempo quando criança, era facilmente ignorado. Mas então ouvi passos correndo na casa vazia. Virei minha cabeça para olhar. E quando fiz isso, tive essa sensação insana de pavor. Eu meio que esperava que um urso me atacasse. A pior parte é que, justo quando esse sentimento me atingiu, meu cavalo parou abruptamente de mastigar e ficou tenso. Podia sentir. A cabeça dele disparou para a direita, orelhas apontando para frente. Foi quando eu pensei internamente, ó merda, porque a confirmação do meu cavalo foi que toda essa situação era real. Nós encaramos a casa em uníssono, os passos ficando mais fortes e a sensação de pavor gradualmente piorando. E então, de repente, um barulho de raspagem como metal contra metal. Havia um grande resfriador de pântano na grande janela da cozinha que foi puxado para dentro enquanto estávamos lá. Eu vi ele se mexer e bater. Ele caiu, e todas as portas e janelas tremeram. O que quer que estivesse andando dentro levantou essa coisa imensamente grande e a empurrou para dentro porque não empurraria para fora. Quando o resfriador de pântano desapareceu,
Meu cavalo disparou diretamente, ele nunca tinha feito isso antes. Ou desde então, mesmo depois de estar perto de tiros e javalis selvagens. Mas ele decolou em uma corrida mortal e eu apenas o deixei ir. Eu estava absolutamente aterrorizado. E me lembro de ouvir seus cascos trovejando ao longo da terra e cascalho, e ouvindo o vento e meu próprio batimento cardíaco, e apenas este rugido descomunal, quase como um leão ou um urso de qualquer maneira. Essa é a história. Faça dela o que quiser. Eu disse muito astutamente ao meu pai que tinha visto o resfriador de pântano faltando na janela, e ele foi verificar. Depois disse que a casa tinha sido saqueada, mas nada foi roubado. Ele disse que era humano, não havia evidências de animais dentro, mas os armários foram abertos e a comida e pertences foram jogados ao redor. Ele estava irritado, pensando que era um vândalo, mas disse que todas as portas estavam trancadas e as janelas intactas. Crescendo, nós nos mudávamos todo ano. Eu posso dizer que, na minha vida, eu morei em pelo menos 20 casas. Apenas em uma delas, eu realmente vivi algo. Isso teria sido na quinta série, então eu provavelmente tinha por volta de 10 anos, e eu tinha 2 irmãos mais novos que tinham cerca de 4 e 6 anos, e meus pais. A casa era apenas um simples térreo em um bairro normal, construído nos anos 70. Isso foi em 1999, então nenhuma das casas era terrivelmente antiga, algumas até renovadas. Era um bairro de classe média com altos e baixos. A princípio, tudo parecia normal. Meus pais ambos trabalhavam durante o dia, então, como meus irmãos ainda não iam à escola em tempo integral, minha avó, que também morava no bairro, cuidava deles durante o dia e eu voltava para casa depois da escola. Como eu era o último a sair de manhã, eu sabia que tinha que desligar tudo e trancar antes de ir para a escola. Um dia eu cheguei em casa e encontrei o chuveiro ligado. Eu achei estranho, mas não pensei muito nisso, pois queria largar minhas coisas e voltar para fora. E isso se repetiu nos dias seguintes. Verifiquei todas as portas e janelas, mas tudo estava trancado. Eu contei para minha mãe sobre isso, mas ela meio que ignorou. Eu descobriria mais tarde que ela ignorou porque não queria nada envolvido com o paranormal sobre a casa. Um pouco mais tarde, eu estava deitado na cama, começando a adormecer, quando senti algo rastejando em mim. Parecia um gato ágil sobre meus lençóis. Eu estava com muito medo para olhar, então eu apenas deitei lá enquanto essa coisa rastejava pela minha cama e fora de mim. Eu nunca cheguei a olhar para isso. Nesta casa antiga, os registros estavam no chão, e eu não dormia com a janela aberta ou o ventilador ligado, então não era o vento mexendo no meu cobertor. Uma coisa que eu nunca consegui entender era como o brinquedo do Mickey e do meu irmão funcionava sem pilhas. Ou seja, não é como se tirássemos as pilhas e ele funcionasse por 1 hora. Essa coisa ficou sem pilhas por meses e continuou a funcionar perfeitamente. Esse mesmo irmãozinho também foi pego pela minha mãe várias vezes falando sozinho no quarto dele. Quando minha mãe perguntava com quem ele estava falando, ele simplesmente respondia com o velho. Tanto faz, as crianças têm amigos imaginários. Mas uma noite eu ouvi um sibilo. Levantei e olhei pela porta, vendo meu irmãozinho sibilando como um gato no topo da geladeira. Fui buscar minha mãe, que saiu correndo da cama dizendo para ele parar. Ela começou a chorar e meu pai correu para a cozinha e finalmente começou a sacudi-lo. Ele não tirava os olhos de cima da geladeira. Finalmente, meu pai literalmente o sacudiu para tirá-lo disso. E ele olhou para meu pai com o maior sorriso e disse algo como: "Ele se foi agora", e começou a rir. Nós só moramos naquela casa por mais alguns meses depois disso. Mas o outro incidente que vou mencionar, minha família saiu para jantar e fazer tarefas numa noite. Eu jantava na casa de um amigo, mas não queria ficar. Então, voltei para casa por volta das 8, antes deles chegarem. Já estava escuro lá fora, então entrei e liguei com a televisão. Eu estava sentado lá por um tempo quando pensei ter ouvido sussurros.
Não entendia o que era, mas não me importei. Eu só queria ignorá-lo para que ele fosse embora. Chegou a um ponto de pausa entre a televisão onde o show termina e antes do comercial começar. E eu ouvi claramente: "Ei!" Estava tão perto do meu ouvido direito que poderia ter sido uma pessoa. Senti a respiração no lado do meu rosto. Saí correndo pela porta e fiquei sentado do lado de fora até meus pais chegarem em casa, não querendo assustar ninguém. Eu disse a eles que estava do lado de fora assistindo aos vagalumes e levei uma bronca por deixar a televisão e as luzes acesas enquanto estava do lado de fora. Novamente, mais de 20 casas e apenas uma com atividade paranormal. Sempre aconteciam pequenas coisas. As luzes ligavam e desligavam. Algumas vozes leves e sombras surgiam do canto do seu olho. Certamente me assustou e estou feliz por não morarmos mais lá. Por volta de 2011, eu tinha uma namorada que agora é minha ex, que realmente queria vivenciar algo paranormal. Eu e minha família tivemos experiências assim como a dela. Então agora ela estava animada para ver algo também. Ela decidiu que queria fazer algo realmente estereotipado. Vamos a um cemitério nas primeiras horas da manhã e ver se conseguimos captar algo em filme ou áudio em uma foto. Eu era contra isso porque na época estávamos morando com meu pai, que estava com a saúde debilitada. Eu sempre ouvi dizer que era possível que coisas te seguissem até em casa, então eu não queria fazer nada que pudesse piorar a saúde dele. No entanto, ela era o tipo de pessoa que não podia ser dissuadida de algo depois de tomar uma decisão. Sabendo o quão perigosa uma área como essa pode ser nas primeiras horas, eu acabei indo com ela, já que há muitos bêbados saindo de bares e passando por essa área. Passamos a maior parte de 3 horas e meia vagando pelo cemitério antes de encontrarmos absolutamente nada. Então decidimos voltar para casa e passamos algumas horas assistindo televisão antes de adormecer. Como fomos para a cama extremamente tarde na madrugada, não acordamos até por volta das 11h30. Sentamos e falamos sobre a noite anterior, como foi uma pena que nada aconteceu, e então passamos a falar sobre as experiências de nossa família. Durante esse tempo comecei a me vestir. Coloquei minhas roupas e estava sentado no canto inferior da minha cama colocando meus sapatos. Quando estávamos conversando, ouvimos um estalo familiar quando a porta se abriu. O rosto da minha namorada se iluminou com uma expressão de choque, pois ela não estava vestida. Em um único movimento impressionante, ela pulou e puxou o edredom de debaixo dela e se cobriu com ele. Olhei para a porta confuso, pois éramos as únicas pessoas na casa que podiam subir, como meu pai. Possuía pernas em péssimo estado, com enormes feridas abertas que não saravam. A maçaneta desceu e ficou para baixo enquanto a porta se abria lentamente. Após cerca de 4 segundos, a porta havia se aberto cerca de 3/4, antes da maçaneta subir lentamente, até a metade antes de estalar de volta, como se alguém a tivesse soltado. Lentamente, ela se abriu completamente e eu pude ver que não havia ninguém do outro lado. Nesse ponto, eu tinha um enorme sorriso no rosto, parcialmente de choque, pois percebi que algo mais não estava certo. Não houve barulho antes disso. A casa é antiga. Os pisos e a escada estão ambos completamente danificados. E se alguém estivesse indo em direção ao quarto, nós os ouviríamos sem dúvida. Olhando para mim, ela perguntou: "Quem está aí?" Tudo o que eu pude dizer foi ninguém. Por fim, deixei o quarto para verificar a casa. Éramos apenas nós 3. Não havia mais ninguém lá e meu pai, claro, não havia saído de baixo. Depois de cerca de meia hora, fui à nossa loja local para pegar algumas coisas. Eu trouxe 2 hambúrgueres Rosler como um rápido café da manhã para nós antes de sairmos. Minha ex ficou conversando comigo na cozinha
enquanto me observava colocar os hambúrgueres no micro-ondas, cada um em um prato pequeno separado, lado a lado, ocupando quase todo o espaço na base do micro-ondas. Depois de 1 minuto ou mais, olhei pela porta e vi algo que não estava esperando. Os pratos que coloquei lado a lado agora estavam empilhados um em cima do outro, bem no meio. Eu não disse uma palavra. Com o rosto inexpressivo, retirei ambos os pratos como estavam e olhei para a minha namorada. O queixo dela caiu. Eu sei que você não os colocou assim. Eu vi você, ela disse. Depois disso, as portas começariam a abrir sem ninguém do outro lado. Isso se tornou um acontecimento comum por 6 meses e praticamente se tornou uma parte normal da vida cotidiana. Lembro-me disso acontecer com meu amigo presente. Estávamos jogando FIFA no Xbox quando ouvimos um estalo. Meu amigo olhou em volta e disse: "Sua porta acabou de abrir." Ao que eu respondi: "Sim, ela faz isso." Depois que meus pais se divorciaram em 2006, minha mãe não podia mais pagar a hipoteca da casa em que estávamos morando. Então, fomos forçados a nos mudar. Eu era uma criança irritada na época, irritada por termos que sair desta casa. Eu amava aquela casa. Minha mãe e irmã se apaixonaram pela casa que ficava do outro lado da rua de um cemitério. Eu tinha muito medo de cemitérios na época, então morar em frente a um era algo dos meus piores pesadelos. Porém, acabamos nos mudando para lá. Minha mãe, minha irmã, nossos 2 cachorros e nosso gato. As coisas ficaram calmas por várias semanas enquanto morávamos lá, e não foi até 6 meses depois que acontecimentos inexplicáveis começaram a ocorrer. 6 meses depois, acordei com um estrondo alto e olhei para o lado da minha cama. Meu labrador estava deitado no chão tendo uma convulsão massiva. Ele nunca tinha tido uma convulsão antes, então isso foi aterrorizante. Ele teve pelo menos 3 seguidas, e naquele dia ele foi diagnosticado com epilepsia. Nós tínhamos ele há 5 anos, e ele nunca tinha tido uma convulsão antes, então foi estranho ele ter uma agora. Minha irmã adotou 2 gatinhos, e nós tínhamos uma árvore de gato onde eles dormiam. Ficava ao lado da poltrona onde eu costumava sentar, então eu podia usá-lo como laptop. Um dia, eu estava sentado lá na poltrona e o gato dela, Tiger, estava dormindo profundamente em sua árvore. A casa estava em completo silêncio. E então, de repente, Tiger disparou da árvore como se alguém tivesse surgido atrás dele e gritado o mais alto que podia. Isso meio que me lembrou uma cena de Ghost quando o personagem de Patrick Swayze gritou no rosto do seu gato para atacar seu assassino que estava em sua casa. Aquele gato ficou assustado pelo resto do dia e ficou no quarto da minha irmã pelo restante daquele dia. A gata da família, que nunca havia adoecido na vida, de repente teve 2 derrames massivos na mesma noite, com 30 minutos de intervalo um do outro, e morreu nos braços da minha mãe 1 ano após nos mudarmos. Contudo, os animais não foram os únicos afetados. O que quer que vivesse lá me perseguiu. Às 3h03 da manhã, todas as noites, meu cachorro e eu estaríamos em um sono profundo e no pé da escada parecia que minha mãe estava no final gritando "Nick!" E isso acordaria nós 2. Nas primeiras vezes eu iria ver se minha mãe estaria bem e ela estaria dormindo profundamente. Depois disso, adquiri o hábito de dormir com meus fones de ouvido para não ter que ouvir isso. Mas mesmo assim, às vezes ainda acordava com meu nome sendo gritado. Coisas desapareciam na minha casa, não apenas coisas de qualquer um, mas as minhas. Recordo-me que uma noite coloquei meu iPod para carregar antes de dormir. Quando acordei no dia seguinte, meu iPod tinha sumido. Ele não estava em lugar nenhum e eu procurei por ele em todos os lugares. Após uma semana, desisti de tentar encontrá-lo, pois não havia mais onde procurar.
Então, cerca de um mês depois que ele desapareceu, eu acordei e o iPod estava de volta no carregador como se nada tivesse acontecido. Eu estava trabalhando em um emprego onde eu fechava a loja quase todas as noites, então quando eu chegava em casa eu seria o único acordado. Então eu ficava no meu quarto com o laptop escrevendo. Quando eu ouvia um sussurro vindo dos dutos do porão, era uma conversa completa, e uma vez os sussurros ficaram mais altos, então eu subi as escadas com meu cachorro. Isso foi constante até eu me mudar aos 24 anos. E levei meu cachorro comigo. Assim que nos mudamos, suas convulsões cessaram. Ele era um cachorro totalmente distinto. Minhas coisas pararam de desaparecer e os sussurros também pararam. Faz quase 6 anos que eu moro naquela casa. Eu era o único que acreditava que a casa era assombrada. E eu menciono isso para outras pessoas, minha mãe, a minha irmã, mas elas ainda insistem que não há nada de errado. O que quer que estivesse lá, eu era um alvo. E os animais também, e eu nunca quero voltar, e nunca terei que fazer isso, porque a casa foi vendida. Eu me pergunto, no entanto, se os atuais proprietários experimentam algo como eu experimentei. Dia de Natal, meados dos anos 90, eu tinha cerca de 6 anos de idade. A casa em que morávamos tinha um conservatório que usávamos para jantares em família. Naquele Natal estavam presentes meus pais e minha avó. Eu era bastante jovem, então basicamente não me lembro de mais nada daquele dia, além do evento que se seguiu. Ambos estão cristalinos na minha memória. O jantar está pronto, a televisão é desligada e todos nós vamos para a mesa de jantar para começar a comer. Então ouvimos um som profundo de gargarejo vindo da sala ao lado. Soa como uma mistura de engasgo, gargarejo de água na garganta e o jeito que um cantor soa quando uma música é invertida. Foi bastante perturbador. Tudo fica em silêncio. Todos nós congelamos e nos olhamos. Depois começamos a tentar localizar a fonte de tal barulho. Olhamos ao redor praticamente toda a casa. Está eliminando tudo o que poderíamos possivelmente pensar como uma fonte potencial. Pelo que me lembro, acabamos por ignorar o evento e continuamos o dia como normal. Agora, o acompanhamento foi algum tempo depois. Provavelmente era primavera. Meu pai gosta de jardinagem e cerca de 3/4 do jardim estavam impecáveis. No entanto, a parte de baixo era minha área e eu podia fazer o que quisesse lá. Cavei um buraco enorme de aproximadamente 2 pés de profundidade. Eu digo um buraco de 12 pés de largura, quando encontrei um conjunto de dentes da frente superiores, que pareciam estar fixados em uma pedra rosada. Eles eram definitivamente de um humano, e nós realmente não investigamos muito isso, pois era mais curioso. Esse não foi o único incidente estranho naquela casa. Muitos anos depois, descobrimos que cerca de 60 anos antes, havia um riacho no fundo do jardim. Embora eu sempre tenha tido um forte senso de ceticismo, minha mãe estava convencida de que a casa era assombrada, e mais tarde que os espíritos nos seguiram até nossa nova casa. Houve casos de batidas e arranhões vindos do sótão, mas pensando bem, acredito que isso estava relacionado ao sistema de aquecimento. A experiência mais estranha não foi necessariamente assustadora, mas eu estava com uma febre muito alta uma noite. Eu estava na cama e alucinando com todo tipo de coisa, enormes aranhas rastejando para a cama comigo e coisas assim. Meu quarto estava pintado, mas tinha um papel de parede perto do teto, e uma das minhas alucinações era do meu tio, um ávido motociclista andando por ele. Comecei a gritar o nome dele no topo da minha voz e a ficar realmente chateado. E ele morreu em um acidente de moto cerca de um mês depois. Ei, pessoal, aqui é o Morty, muito obrigado por ouvirem. Como eu disse no início, espero que vocês tenham tido um Friendsgiving fantástico, se vocês o comemoram. Não tenho certeza de como será o Friendsgiving hoje. Vou informar na sessão de mensagens secretas de amanhã.
Tenho certeza de que será ótimo. Eu amo comida. Quem não ama comida? Eu realmente espero que eles tenham aquele prato de batata doce com marshmallows que é tão delicioso. De qualquer forma, espero que você tenha gostado do vídeo. A enquete de ontem foi incrivelmente acirrada. Eu nem tinha certeza de qual vídeo gravar até o final. Então eu arrisquei e fui com Deep Woods. E quando terminei a gravação, acredite ou não, Casas Assombradas estava ganhando. E eu pensei, vou ter que regravar. Mas então, quando terminei as edições e tudo mais, Casas Assombradas estava perdendo por cerca de 1%. Então eu estava meio aliviado. Eu ia gravar o outro de qualquer maneira. Na verdade, eu já tinha gravado metade deste vídeo ontem. Mas sim, então Pandora acordou. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo de hoje à noite. Se sim, por favor, me avise. E para o honroso terceiro lugar da enquete, Glitch in the Matrix, você verá isso amanhã na Black Friday. Então, se você estiver interessado, volte e confira. Vai ser um vídeo divertido. Eu gosto de histórias de glitch na Matrix. Caso queira compartilhar uma história, sinta-se à vontade para enviá-la ao meu e-mail ou postá-la no meu Reddit. Por favor, seja generoso com sua descrição, paragrafação e pontuação. E como sempre, um grande agradecimento aos meus incríveis patronos, que podem ser vistos na tela. Se você está interessado em receber algumas recompensas do Patreon e ter seu nome na descrição, não na descrição, e no final de cada vídeo, sinta-se à vontade para conferir e por apenas $1 por mês você pode realmente estar ajudando a Mídia Mortis e a execução do canal. E tudo bem. Obrigado, pessoal. Em qualquer caso, agora é hora de encerrar. Fiquem incríveis. E eu vejo vocês na próxima.